Aula 33. Conteúdo: texto narrativo, elementos da narrativa, momentos da narrativa. Habilidade: reconhecer os elementos de uma narrativa. Descritor 17. Reconhecer os modos de organização do discurso narrativo. Organização temporal, coesão verbal. Descritor 18. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do nosso Saber Mais, este momento em que nós aprofundamos os nossos conhecimentos a respeito da língua portuguesa, para que nós possamos utilizá-la como uma ferramenta para melhor comunicação e também para o nosso uso no dia a dia. Então, hoje na aula nós vamos trabalhar os elementos da narrativa, vamos verificar a narrativa e os elementos que compõem toda situação narrada, desde seu início até o fim, e também os elementos que compõem e que fazem a ação na narrativa. Então vamos começar a nossa aula assistindo a uma animação. Muito bem, acabamos de assistir uma animação e vocês provavelmente já perceberam que ela é uma releitura de um conto de fadas, a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Então vocês observaram que nesta releitura a história acontece de maneira diferente, mas há muitos elementos que a ligam com a história original. E também viram que nessa história, nesta animação, nós temos apenas as imagens, não é? Temos apenas a sequência narrada pelas ações dos personagens feitas em imagens. Você vê o visual e também ouve, não há presença da linguagem verbal, não é? Não há conversa, a palavra não é utilizada e não temos também texto escrito na narrativa neste curta, nesta animação que nós acabamos de assistir. Agora, quem é que compõe essa narrativa e como os elementos evoluem, como os fatos evoluem? Então nós vamos verificar agora, passo a passo, na nossa aula, verificando os elementos da narrativa, os elementos que compõem a narrativa, tanto os personagens, tempo, espaço, como a sequência narrativa, também as etapas de acontecimentos. Então, vamos à nossa cartela. Observe na primeira cartela que nós temos aí, primeiramente,
os elementos que compõem a narrativa. Primeiro, claro, personagem. Então, os personagens são os participantes da narrativa que está sendo contada. E nós vamos ter os personagens. Nós teremos entre eles o protagonista, não é? Que nós vamos dizer que é o herói, é a pessoa que faz as ações, não é? O antagonista, que é quem se opõe ao herói, se opõe ao protagonista, sendo que este é, muitas das vezes, o vilão. E, claro, os personagens secundários, que eles não estão envolvidos diretamente na trama, na ação do protagonista e do antagonista, mas eles são importantes para o desenvolvimento dessa ação. E aí podemos compreender quem são os personagens da narrativa fazendo a seguinte pergunta, não é? Quem participa da narrativa? Então, essa daqui é o questionamento que você pode utilizar para verificar. Quem é que participa? Então, na animação que nós vimos, né, vamos chamar aqui o nosso protagonista. Quem são? Temos dois lá, Chapeuzinho, não é? A Chapeuzinho e o próprio lobo, o menino, não é? Que está na pele de um lobo. E o antagonista dessa história? Claro, nós vimos lá que tem um monstro na história, não é um lobo, no caso o monstro é o próprio coelho. A aparência dele engana a personagem também. Secundários, não vimos personagens secundários naquela narrativa. Não, eles não estão lá, não estão presentes, mas temos os protagonistas e os antagonistas que fazem o desenvolvimento da trama. Temos também a questão do tempo. Chamamos de tempo a época em que a narrativa acontece ou aconteceu. E claro, nós vamos ter o tempo cronológico, ou seja, quando você ouvir essa ideia de cronológico, pense na ideia de hora, dia, mês. Isso é o tempo cronológico, tá? O que pode ser contado em dia, horas, meses. Já o tempo psicológico, não. O tempo psicológico ele vai estar voltado para o interior do personagem, para os pensamentos dele, tá? Então, essa é a diferença entre os dois. O cronológico ele pode ser contado, pode ser medido em horas, dias, meses, minutos. Já o psicológico não. Ele é um tempo psicológico voltado para o personagem, no caso, para os pensamentos deles. Vamos adiante, observe aqui na próxima cartela que eu vou ter. Em algumas narrativas, o tempo pode ser interpretado a partir de expressões como uma noite, certa vez, naquele dia. Podemos compreender o tempo da narrativa ao fazermos a seguinte pergunta: quando aconteceu ou acontece a narrativa? E nós sabemos que, no caso, no texto visual que nós visualizamos no início desta aula, nós vemos que não há uma linguagem verbal presente nele. No entanto, você consegue verificar o tempo através do visual. Então, você observa que naquele local, a luminosidade mais intensa faz com que eu perceba que aquela narrativa aconteceu num espaço de tempo e, claro, durante o dia, como vocês observaram lá na animação Red. Vamos mais adiante, o espaço, não é? Então, qual é o espaço? O espaço é o lugar no qual a narrativa ocorre. Nós temos o espaço físico, que pode ser interno, externo, interno, no caso, e temos o espaço social. O espaço físico é o espaço, o ambiente mesmo. Já o espaço social, gente, está voltado para a ideia do círculo social que o personagem vive, no caso, rico, pobre, se ele vive em meio a jovens, não é? Há uma cultura. Então, você vai verificar o espaço social desta forma. Já o espaço físico, não, é o concreto realmente. Então, podemos, aí no caso, o que nós temos na cartela? Podemos compreender o espaço da narrativa ao fazermos a seguinte pergunta: onde aconteceu a narrativa? Onde a história se desenvolveu? E nós vimos que na nossa animação, lá no Red, não é? Vocês observaram que onde aconteceu aquela narrativa? Na floresta, não é? O ambiente, o espaço físico na floresta, que nós visualizamos na nossa animação. E o enredo? Na sequência, gente, o enredo, a ação é aquilo que os personagens fazem no decorrer da história, os atos que praticam. Podemos compreender a ação da narrativa ao fazermos a seguinte pergunta: o que aconteceu
na narrativa. Então vocês observaram que o enredo, quais foram as ações que nós tivemos desde o início da história? A personagem que passeava na floresta, provavelmente levando algo para alguém naquela cesta, não é? E vocês verificaram que ela encontra o lobo, o menino lobo, e logo ela fica assustada. Depois o que aconteceu? Ela, no caso espanta o lobo, né? E acaba encontrando o coelho, que na verdade é o grande vilão da história. E este vilão tenta matar a nossa personagem, não é, a mocinha, e ela é salva pelo lobo, aquele que ela, no caso, espantou, afastou-se dele, né, devido ao medo. Essas são as ações que nós vimos no enredo, né? O que aconteceu na narrativa que nós acabamos de verificar na nossa animação. Já que nós temos esses elementos que compõem, como nós vimos aí desde o início, o personagem, o tempo, o espaço, o lugar, não é? O enredo, no caso as ações, nós temos também o foco narrativo. E o que é o foco narrativo? Trata-se de perceber se o texto foi narrado, no caso, em primeira ou terceira pessoa. Então, observe aí que um texto narrado em primeira pessoa, ele é um texto subjetivo. O narrador, ele será personagem, não é? Então, aqui, primeira pessoa. Temos um narrador, personagem. Já quando o narrador ele é observador, não é? Ele está presente, ele apenas observa os fatos, conta o que viu, né? Nós vamos ter um narrador, no caso, em terceira pessoa. Ele narrará esse texto em terceira pessoa. E temos o narrador intruso também. Lembrando que esses narradores aqui de terceira pessoa, nós temos a questão do narrador observador, aquele que apenas conta os fatos que vê, e temos o narrador onisciente também. Este narrador onisciente, gente, ele tem conhecimento tanto das ações, dos fatos que acontecem, do futuro, do passado dos personagens. Ele também sabe o que se passa no interior do personagem. Ele conhece os pensamentos, os sentimentos, as ações e o caráter também de cada personagem. Esse é o narrador onisciente e onipresente também, porque ele está envolvido em toda a narrativa, ele conhece ela completamente. Temos o narrador intruso, que vocês viram aí na cartela. Este narrador intruso também é um tipo de onisciente, ele conhece os personagens. No entanto, ele não faz julgamento. No caso, vamos só com uma correção, o intruso, ele faz julgamento, tá? O onisciente, ele pode ser um onisciente neutro, né? Apenas descrever o personagem, mas o intruso, ele já faz um julgamento, ele no caso, ele julga, ele faz um juízo a respeito dos personagens. Então, esse é o narrador intruso. Ele faz um julgamento das personagens, além de conhecer elas completamente, e também conhece toda a narrativa. Vamos adiante, vimos os elementos, não é? Agora vamos passar para os momentos da narrativa, na sequência. Então, toda a narrativa, gente, ela vai ser composta por vários elementos. Assim como elementos, o texto propriamente, no caso narrativos, normalmente são construídos de momentos que se sucedem até que o fato narrado chegue a seu fim. E quais são esses momentos? Vamos aí na cartela, observe. O primeiro deles é a apresentação ou situação inicial. Mostra determinado estado de coisas que pode ser considerado equilibrado e estável. Então, qual é a palavra-chave para a situação inicial? É esta aqui, equilíbrio. Equilíbrio e estabilidade. A situação inicial, o início da narrativa sempre é deste modo, de equilíbrio, não é? De algo estável. Claro que existem outras narrativas que começam de maneira diferente. No entanto, classicamente, as mais tradicionais começam com o equilíbrio e a estabilidade. Na medida em que a sequência vai introduzir uma explicação, no caso, na sequência em que os fatos vão acontecendo, nesta etapa aparecem os fatos iniciais, as personagens. Normalmente situa também o tempo e o espaço em que acontecem esses fatos. Então, vocês observaram na animação que a personagem, no caso a Chapeuzinho, passeava tranquilamente pela floresta. Então, percebe que é um momento de estabilidade, de equilíbrio. E aí, algo aconteceu que esse equilíbrio foi quebrado. Ou seja, chegamos ao nosso conflito, a complicação. Então, ocorre quando o equilíbrio inicial é perturbado por algum acontecimento.
isto é, equilíbrio inicial, deixa de existir. Então, qual é a palavra-chave aqui? Perturbação, não é? No caso, o equilíbrio inicial deixa de existir. Então, algo na narrativa irá aparecer e este equilíbrio, essa estabilidade do início será quebrada. E no caso, na animação, o que nós vimos? Nós vimos o aparecimento do lobo, do menino lobo, quebrou o equilíbrio daquele momento inicial. A narrativa começou a complicar, não é? Então, esse conflito aí também é conhecido como nó. É o momento em que a estabilidade é quebrada, a harmonia é perdida, e aí começam as ações dos personagens para que essa estabilidade, aquele equilíbrio lá do início, seja restabelecido. Vamos mais adiante, observe aí na próxima cartela, não é? Que aí nós vamos ter uma situação de conflito, e essa situação de conflito, através do enredo, das ações dos personagens, chegará até um clímax, ou seja, mostra um momento de maior tensão do conflito, que desencadeia o desfecho. Observe que aqui o clímax é o momento de maior tensão do conflito. Então é aquele momento que você fica querendo saber o que vai acontecer, que você fica na expectativa. Esse é o clímax. E vocês viram que na narrativa, as ações dos personagens, não é? Ela acaba descobrindo que o verdadeiro monstro era aquele coelho, na animação que nós assistimos, e aí você vê que há um momento em que parece que a personagem será morta pelo próprio monstro, e aí o que acontece? O menino lobo a salva, não é? Isso é o clímax, o momento em que parece que ela será morta, ela acaba sendo salva. E aí nós já partimos para o desfecho, para o retorno do equilíbrio da narrativa. Observe aí na próxima cartela o que nós vamos ter, o desfecho, e aí acontece quando há a solução da situação, ou seja, das situações conflituosas e a volta do equilíbrio inicial. Então, o desfecho é o retorno, não é a volta ao equilíbrio inicial. Há, porém, alguns contos em que o leitor precisa imaginar o seu desfecho, pois o seu fim fica em aberto. No caso, na nossa narrativa, você viu que o fato do garoto ter salvado a Chapeuzinho, o lobo ter salvo ela acaba gostando dele, não é? Ela acaba vendo que ele era uma boa pessoa, que ele é uma boa pessoa, e aí você viu que há uma harmonia estabelecida novamente, e até ele presenteia a Chapeuzinho com uma flor, não é? Selando aí o equilíbrio, trazendo de volta a paz, e claro, você subentende o que aconteceu depois, que eles ficaram bem, que eles foram felizes, e outras N situações que você pode supor neste final, né? Neste desfecho, tá bom? Então nós vimos aí os momentos, os elementos, no caso, da narrativa, vimos os elementos que compõem narrador, personagem, o tempo, o lugar, o espaço, e vimos também os momentos, a situação inicial, o clímax, no caso, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, como é que volta à harmonia daquele início. Então, já que nós vimos todos esses elementos e todos esses momentos, chegou a hora de partir para a nossa interatividade, para a nossa atividade interativa. Então, como atividade interativa, nós temos aí o texto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, um longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que, em pontos longos, rebordava sobre o tecido. Leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes no tear,
Para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã, cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Então, texto de Marina Colasanti. Com relação a esse texto, vamos a uma questão. A expressão que marca a ideia de tempo, demonstrando que as linhas claras eram usadas no momento em que havia a claridade da manhã, é alternativa A, logo, B, enquanto, C, depois, D, em breve, ou letra E, durante. Então, vemos aí que o tempo é um dos elementos que compõe a narrativa. Você vai verificar qual é a expressão, a palavra que traz essa ideia de tempo, tá bom? Muito bem, vamos partir agora para a correção do nosso exercício. Vamos olhar mais uma vez o nosso texto, vamos lê-lo e, claro, responder a última questão. Observe aí no texto, acordava ainda no escuro como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo, hora a hora, um longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e o jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que, em pontos longos, rebordava sobre o tecido. Leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro, batendo os grandes pentes no tear, para frente e para trás a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe com cuidado de escamas, e eis que o peixe estava na mesa pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seus fios de escuridão, dormia tranquilamente. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Então, nós vemos aí o texto, lemos o texto de Marina Colasanti e vamos à questão. A expressão que marca a ideia de tempo, demonstrando que as linhas claras eram usadas no momento em que havia claridade da manhã, é alternativa A, logo, B, enquanto, C, depois, D, em breve e E, durante. Observem, gente, que no texto, no caso, a palavra-chave aqui, nós temos que procurar a ideia de tempo. E que essa ideia de tempo demonstra o quê? Que as linhas claras eram usadas no momento em que havia claridade da manhã. Então, temos que voltar no texto para encontrar essa informação. Então, observe aqui no texto, acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Encontramos o nosso trecho, este aqui. Olha só, linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, não é? Então, é neste momento em que os fios estão sendo utilizados. E aí, observe que nós temos aqui a conjunção enquanto, que estabelece esta ideia de tempo, marcando
demonstrando que esses fios eram utilizados no momento em que havia claridade, ou seja, durante a manhã. Então, qual das alternativas corresponde à resposta? Nós temos aí 5 alternativas. Alternativa B, enquanto. Então, esse foi o nosso exercício, não é? Sobre os elementos da narrativa. No caso, nós vimos aí o elemento que compõe a questão do tempo, e vimos que os elementos, todos eles, ajudam no desenvolver da história. E quais são esses elementos que compõem a narrativa? Os personagens, o enredo, no caso as ações, não é? Esses dois são fundamentais. O personagem é alguém que realiza uma ação. Personagem, enredo, nós temos também o tempo, não é? A ação é desenvolvida em um espaço de tempo e também no espaço físico, no lugar. E, claro, há a presença também de um narrador quem conta a história, que pode ser um narrador observador, apenas conta o que vê, pode ser um narrador onisciente, que conhece a história, o passado, o presente e o futuro, todos os lugares e até mesmo os pensamentos dos personagens, sentimentos. E temos também o narrador personagem, que é aquele que participa diretamente da história. Temos também os elementos, no caso, esses que compõem a narrativa. Temos, além desses elementos, nós temos os momentos da narrativa. A situação inicial, quando há um momento de harmonia, de equilíbrio, e esta harmonia é quebrada em um nó, que é quando nós chamamos no conflito. Quando acontece um conflito, essa harmonia ela é quebrada e as ações começam a se desenvolverem para que a harmonia seja restabelecida. E no caso, esta quebra da harmonia vai levar até o momento do clímax, que é o ponto alto de toda a narrativa, quando você fica sedento para saber o que irá acontecer. E quando esse clímax chega, em sequência você tem o desfecho, e esse clímax leva ao desfecho, que é o retorno da harmonia, o retorno daquela situação inicial, de um momento de equilíbrio. E nós vimos que todos esses elementos, eles são presentes, no caso, eles são importantes e estão presentes em narrativas, não é? Então, espero que tenham compreendido, que tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês no próximo momento do nosso Saber Mais. Até lá!